Boa noite, minhas amadas, meus amados. Que haja paz na sua casa. Que a sua casa seja uma casa de paz. Bom, atendendo o pedido de vocês, eu vou falar um pouquinho sobre os pais que desprezam os filhos. Não conseguimos entender por que os pais, quando se separam das mães, abandonam os filhos. Um tema difícil. Eu tenho uma teoria minha, da minha vida, que eu não gosto muito de falar da minha vida. Mas eu vou falar um pouquinho hoje, porque eu vivi essa experiência. Então, assim, eu entendo que os pais que abandonam os filhos, eles fazem por uma forma inconsciente de punir as mães e acabam punindo os filhos, né? Então, assim, tema muito difícil para mim de falar sobre isso. Eu sempre evito de falar. Porém, em tudo Deus tem um plano, em tudo Deus tem um projeto. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 16. Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre Isaac e Ismael. Sobre o filho da serva e o filho da promessa. A palavra do Senhor diz assim: Agar é dada por mulher a Abraão. Gênesis capítulo 16, para quem quiser acompanhar. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Olha a confusão aí. A confusão formada aí. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido. Ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva. Pois eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que bom é aos teus olhos. Vejamos aqui, vou parar um pouquinho aqui. Vejamos bem, eu observo aqui que Abraão, isso é a minha concepção, tá? Não quero dizer para vocês que vocês devem aceitar ou não, tá? Eu, no meu modo de ver, tanto Sarai quanto Abraão não tiveram confiança na promessa que Deus fez. Porque quando Deus fez uma promessa a Sarai, que ela seria mãe, ela tinha 90 e poucos anos.
né? E Abraão também, era impossível que eles pudessem gerar um filho. A palavra do Senhor, se nós voltar para trás aqui, ler, ela vai nos dizer que eles já estavam adormecidos. Quer dizer que eles já não tinham mais uma vida sexual ativa, eles já não tinham mais como gerar um filho. Porém, o Senhor enviou um anjo até Sarai e disse que por volta que ela seria mãe e que ela seria mãe de uma grande nação. Porém, ela riu. Ela riu do anjo. Eu não posso julgar, não quero julgar, não foi dado para mim julgar, mas eu quero te perguntar. Por que é? Por que será que Sarai fez isso? Por que será que você está atravessando um deserto, como nós vamos ler logo na frente aqui, que Agar vai atravessar, que Sarai vai atravessar? Então, resumindo, a falta de confiança. A falta de confiança na palavra do Senhor, naquilo que o Senhor prometeu. E aí nós vamos gerando circunstâncias e criando um jeitinho brasileiro aqui, um jeitinho espanhol ali, um jeitinho inglês, um jeitinho japonês, aonde chegar essa palavra, nós vamos criando o nosso jeitinho para fazer com que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida. E aí quem é que sofre? Os nossos filhos. Vamos continuar lendo. E o anjo do Senhor, e disse a Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. Quer dizer, Abraão não creu, não foi só Sara que não creu. Porque Abraão, como cabeça, como sacerdote do lar, quando Sarai falou para ele, entra a minha serva e gera um filho nela, o que Abraão devia ter feito? Não, mulher, tu é louca. Tu estás procedendo loucamente, porque o Senhor nos fez um filho da promessa e esse filho vai nascer de você. Foi isso que o anjo prometeu. O anjo não prometeu que ia nascer de Agar. Mas Abraão gostou da ideia, né? Abraão gostou da ideia e concordou com Sara e foi lá e fez um filho em Agar. Aí Agar se sentiu poderosa, né? Porque agora ela tinha um filho, né? Do amigo de Deus, né? Deus chamou Abraão de amigo dele, né? E Agar, o que Agar fez? Começou a esnobar, a humilhar a Sarai. E Sarai se sentiu humilhada, foi lá reclamar com o marido, com o esposo. Foi reclamar com Abraão. E Abraão mais uma vez se isentou da responsabilidade dele como pai, né? Como esposo, como sacerdote do lar. Mais uma vez ele se isentou. Ele disse: Sarai, a serva é tua, faça com ela o que você achar bom, o que você estiver bem a seus olhos. Quer dizer, quantas vezes acontece isso? Os maridos jogam a culpa nas mulheres. Né? Os filhos sofrem e os pais se isentam. E ouvindo isso, né, a serva, ouvindo essa situação, Sarai foi lá e afligiu ela e ela fugiu. Fugiu de sua face. Quer dizer, Sarai foi lá e disse para Agar: você vai me entregar o filho ou eu vou fazer alguma coisa com você? Ela afligiu a serva dela. E a serva dela fugiu de medo. Quantas vezes nós fugimos? Nós vamos lá e fazemos algo que Deus não se agrada
E como Adão e Eva, nós nos escondemos. E aí Deus vem no virar da tarde visitar Adão e Eva e pergunta: onde estás tu, Adão? E Adão está escondido, porque o pecado faz com que ele se esconda. A desobediência fez com que ele se esconda. Agar também. Agar também fugiu da presença de Deus. Mas o que Deus fez? Vamos ler aqui no versículo 7 do capítulo 16 de Gênesis. Diz assim: e o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Quantas vezes você se comporta como Sarai em relação ao teu marido? Quantas vezes você oprime o seu esposo? Quantas vezes você já oprimiu o seu esposo usando seus filhos? E aí eles, para te punir, eles se afastam dos filhos. Eles esquecem que os filhos existem. Eles esquecem que os filhos têm que comer, têm que vestir, têm que estudar, têm que ter uma assistência médica. Por causa de uma briga entre adultos. Quem sofre são os filhos. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Mas eu quero voltar um pouquinho aqui. E disse Agar, a serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Mas um pouquinho antes, o anjo do Senhor a encontra junto a uma fonte de água no deserto. Quer dizer que mesmo ela indo por conta própria para o deserto, o Senhor lá proveu uma fonte de água para ela. Proveu um anjo que foi lá falar com ela. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Era projeto de Deus Agar ter um filho? Será que é projeto de Deus a OM, ou como você chama, a amante, ou a outra mulher, ou como você quiser chamar? Cada um tem uma maneira de falar, né? Será que você tem a capacidade de amar o filho que vai nascer dessa mulher? Será que esse filho não é um filho da promessa? Para mudar a tua vida, para mudar a tua maneira de amar, a tua maneira de olhar para o seu filho? Porém, não era a promessa do Senhor. A promessa era para Sara, mas Sara dividiu a promessa dela com Agar. Interessante, né? O que Deus vem falando, né? Eu não preparei essa palavra. Eu sentei aqui e pedi ao Senhor, o Senhor me falou. Vai falar sobre Agar e Sara, sobre Isaac e Ismael. Depois você vai falar sobre Jacó, sobre Lia e sobre Raquel. Não sei se eu vou poder falar nesse vídeo tudo isso, porque vocês sabem, né, que o meu celular corta, né? Porém, se eu não puder, eu vou fazer outro vídeo, tá bom? Então, assim, Agar fugiu para o deserto, junto de uma fonte, no caminho de Sur. Ali o anjo apareceu para ela. O Senhor nunca nos abandona. É isso que eu quero dizer para vocês. O Senhor nunca nos abandona. Agar teve mais alguns contratempos. Aí disse-lhe o anjo: volta e humilha-te, né? Porque eu multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será.
Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebestes e terás um filho e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. O que nós temos hoje em Israel? A guerra entre Ismael e Isaac, né? Não vou falar sobre isso para o vídeo não ficar muito grande, mas vocês sabem, eu creio que todas vocês sabem, que por causa daquela desobediência de Sarai, houve uma guerra futura que dura até hoje, amém? Muitas vezes as nossas atitudes nos levam a desertos que nós não conseguimos compreender. E tudo isso que o Senhor traz para nós no dia de hoje, é para nós termos consciência, para nós habilitar os nossos ouvidos, os nossos olhos e ouvir tudo aquilo que o Senhor vem falando. Porque o deserto de cada uma de vocês pode se parecer, mas cada uma tem o seu deserto, assim como eu tenho o meu. E ele será um homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Quantos filhos que os pais se separaram e eles sofrem, e se você observar, todos esses filhos, eles são destemidos, eles são bravos, eles são, não bravo no sentido de briguento, mas talvez no sentido de correr atrás, de ir à luta, de se sobressair, porque Deus dá essa capacidade para eles. Não adianta querer correr atrás do pai, querer correr atrás da mãe, dizer você não tem compaixão, você não tem isso, teu filho está sofrendo. Não, tem que recorrer ao Senhor. Tem que recorrer ao Senhor, é o Senhor que muda o coração do homem. É o Senhor que envia os anjos dele para mover o coração, a mente, os sentimentos do homem e da mulher. Os meus sentimentos e os seus sentimentos, quem tira e quem põe é Deus. Porém, nós podemos alimentá-los através das nossas atitudes. Através das nossas atitudes, nós vamos acabar sempre alimentando ou para o bem ou para o mal. E aqui o Senhor deu uma ordem ali, que disse assim, que ele seria contra todos, e a mão de todos seria contra ele, e habitaria diante da face de todos os seus irmãos. E ele chamou o nome do Senhor que com ela, e ela chamou o nome do Senhor que com ela falava, e disse, tu és Deus da vista, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê. Porque isso se chama aquele poço de Laireloi, eis que está entre Cádiz e Berade. Agar deu um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome do seu filho que tivera com Agar Ismael. E era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. E depois de 7 anos, nasceu Isaac. Não vou continuar lendo para não ficar muito grande o vídeo. Mas vemos aí que depois Deus cobrou de Abraão. Deus cobrou. Chegou um dia que Deus disse para Abraão assim, despede
a Agar com o seu filho. Vocês já imaginaram a dor desse pai ter que despedir aquele filho? E não era para dar herança. Ele teve que despedir Agar com o seu filho, apenas com uma botija de água e um alforje. E quando terminou aquela água, Agar, para não ver o seu filho morrer, deixou o seu filho longe dela e se afastou para não ver o filho morrer de fome no deserto. E novamente apareceu o anjo do Senhor para ele. Então, não queiram vitimizar os filhos de vocês por causa da separação, por causa do divórcio, por causa da inconstância dos adultos. Vocês pediram para mim falar, foi vocês que pediram, estou falando. Tá? Eu pedi para o Senhor me direcionar o que era para falar. Então não usem a autocomiseração que eu falo sempre. Eu sou uma coitadinha, eu sou uma pobrezinha, eu sou abandonada, eu sou a rejeitada. Não, você é filha de Deus. Você é filho de Deus. E Deus cuida dos seus filhos, mesmo eles estando muitas vezes em desobediência. Como foi com Sara, como foi com Abraão, como foi com Agar. O Senhor não abandonou em nenhum momento. Então, se Deus tem um projeto para o teu filho, filho do seu casamento, e lá fora o seu cônjuge arrumou um outro filho com amante, Deus também tem um projeto para aquele filho. Porque o Senhor disse a Jeremias assim: antes que seus ossos fossem formados no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Eu já te chamava pelo nome. Então, até o nome que vocês deram aos filhos de vocês foi induzido por Deus. Até o nome que a mãe de Jeremias deu a ele foi preparado por Deus. Foi Deus que colocou no coração dela, na mente dela, aquele nome. Assim como o anjo veio aí e disse para Agar: você terá um filho e se chamará Ismael. Porque existia um motivo, porque Deus ouviu a sua aflição. Né? Se nós formos olhar o significado dos nomes, cada nome aqui da Bíblia tem um significado bem interessante, que determina o momento que a pessoa estava vivendo. Amém, meus queridos? Então, o conselho, eu não vou poder entrar na mensagem de Lia e Raquel, mas eu vou fazer outro vídeo para vocês, para continuar falando, e vamos chegar em José, né? Vamos chegar em José, para vocês entenderem o projeto de Deus para os filhos de vocês. Nós, pais, mães, somos corresponsáveis pela educação dos nossos filhos, porque a palavra do Senhor diz assim que os filhos são herança do Senhor. Se eles são herança do Senhor, um dia nós teremos que dar conta desses filhos que foram confiados a nós. Foram confiados a educação deles, a criação deles, o emocional deles, né? Tudo isso foi confiado a mim e a você. Você que é mãe, você que é pai, você tem uma responsabilidade diante de Deus. A palavra do Senhor vai dizer aqui, que diz assim: ata na tua testa, nas tuas mãos, e fala com os teus filhos, deitado na tua cama, sentado na tua mesa, andando pelo caminho, mas fala da palavra do Senhor. Ao invés de você falar, o seu pai é um
sem juízo, é um desmiolado, seu pai nos abandonou, seu pai está com amante, está com a OM, está isso, está aquilo. Fala para ele, filho, Deus tem um projeto na sua vida. O seu pai foi usado para você nascer. A sua mãe foi usada para você nascer, porque Deus tem um projeto para você. Que você seja um agente secreto do reino de Deus. Eduque seus filhos na palavra do Senhor, porque a palavra diz assim, ensina o teu filho, que até quando for velho não se desviará dele. Ensina o caminho ao teu filho. Tá? Os seus esposos que abandonam os filhos, as suas esposas que abandonam os filhos, eles estão cegos. Eles estão, alguns sobre efeito de encantamento, outros sobre efeito da mentira, outros sobre efeito de obras de macumba, de magia negra, e outros é mau caráter mesmo, que fazem filho e não estão nem aí. Eles não sabem a responsabilidade que é ter um filho, que um dia vão ter que prestar conta diante de Deus. Né? Mas você que não sabia e que a partir de hoje você sabe que você é responsável pela vida do seu filho, pela educação, pela saúde mental, emocional dele, porque ele é herança do Senhor, é como se eu tivesse como se eu tivesse muitos ouros, né? Coisas de valor, e eu fosse lá na Caixa Econômica, em qualquer banco, e alugasse um cofre para guardar aquilo lá. Eu pago por aquele serviço, mas aquele banco é responsável para me devolver aquilo em um determinado tempo. Assim são nossos filhos, eles são emprestados para nós, mas eles são filhos de Deus. E nós temos responsabilidade sobre a saúde mental dele. Então, o que eu quero te pedir hoje, mãe, pai, para de olhar para o seu umbigo. Para de achar que o mundo gira em torno do seu umbigo. Para de fazer seus filhos sofrer. Por causa das suas brigas com seu esposo ou com a sua esposa. Se tiver algum pai que abandonou algum filho que está me ouvindo, você também é responsável por essa situação. Como Abraão foi. Um dia Deus vai cobrar de você. De alguma maneira Deus vai cobrar de você. Um dia você vai ter que apresentar diante de Deus. Vai ter que prestar conta. É como aquele mordomo que o dono da casa viaja e deixa ele responsável pelos empregados, pelos animais, e o dia que esse dono da casa volta, ele vai pedir conta. Você vai ter que prestar conta do que você fez, de como você foi mordomo daquela casa durante o tempo que o teu senhor, que o teu patrão estava viajando. Assim somos nós. Nós somos mordomos de Cristo. E um dia ele vai nos pedir conta. Um dia nós teremos que prestar conta das nossas atitudes em relação aos nossos filhos. Amém? Deus seja louvado, que Deus abençoe cada um de vocês. Eu vou fazer uma oração. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, neste momento, Senhor, que se eu não conseguir passar aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, na minha mente, Senhor, que o Espírito Santo de Deus visite cada lar, cada mãe, cada pai, cada filho nesse momento, Pai. E vá, Senhor, restaurando, Senhor, a emoção, restaurando o equilíbrio, Pai, restaurando, Senhor, a autoestima desses pais, dessas mães, Senhor. Vai, Senhor, trazendo à mente e à memória a responsabilidade que eles têm com os filhos, Senhor. Aqueles que estão, Senhor, sob efeito de encantamento, Senhor, que seja quebrado agora, Pai. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo, Pai. O Senhor disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura, curai os enfermos e expulsai os demônios. E aqueles que crerem farão as coisas que eu fiz e as farão maiores do que esta. Pai querido e Pai amado, eu creio na Tua palavra, eu creio que o Senhor me colocou aqui, Senhor. Então, Pai, em Teu nome eu quero agora, Senhor, curar toda dor, toda mágoa,
toda a tristeza, toda a angústia, toda a solidão que essas mães, que esses pais têm sentido, toda a falta de responsabilidade que esses pais têm tido com os filhos. Agora eu profetizo a cura emocional, a cura espiritual, a cura moral, Pai. Em nome de Jesus, sejam curados, sejam curados, sejam curados, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero te pedir agora pelos filhos, Senhor. Os filhos que estão no meio desse cabo de guerra, Senhor. Que o Senhor possa cuidar deles assim como o Senhor cuidou de Ismael, Senhor, naquele deserto, Pai. Quando a mãe o abandonou para morrer porque não tinha coragem de ver o seu filho morrer, Pai. Mas o Senhor foi lá e cuidou. O Senhor foi lá e tratou, e deu água, e deu comida a ele, e fortaleceu ele, Senhor. O Senhor enviou o teu anjo, Pai. Pai querido, envia o teu anjo hoje, Pai, na mente, no coração desses filhos, e transforma, Senhor, e fala com eles que tu és com ele, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco nas tuas mãos todos esses filhos. Para a honra e para a glória do teu nome, eu profetizo a paz sobre esses lares, que sejam casa de paz, em nome de Jesus. Amém.